Boa tarde, aqui é Ricardo em mais uma aulinha do projeto Tudo Mastigado, mais uma aulinha de física. Bom, para que a gente possa hoje ter uma aulinha tranquila, vamos começar resolvendo uma questão. Vamos dar uma olhadinha uma questão, depois nós vamos revisando os conteúdos em cima dela. Vamos lá? Pois bem, na nossa primeira questão de hoje, ele fala que um astronauta com um traje completo tem uma massa de 120 quilos. Ao ser levado para a Lua, onde a gravidade é de aproximadamente 1,6 metros por segundo ao quadrado, a sua massa e o seu peso serão, respectivamente... Bom, antes de fazer essa questão, vamos fazer uma revisão do nosso conteúdo. O que você tinha que lembrar para fazer essa questão com tranquilidade? Pois bem, então vamos fazer uma revisãozinha. Primeiro, quando você viu ele falar de forças, estamos falando de dinâmica, estamos no conteúdo de leis de Newton. Vamos fazer uma pequena revisão sobre as leis de Newton e aí sim nós voltamos para resolver essa questão. Bom, quando nós falamos de leis de Newton, primeira coisa, precisamos entender como é que funciona a força. Newton escreveu as 3 leis com a seguinte ideia. A primeira lei explica o que acontece quando não tem força. A segunda lei explica o que acontece quando tem força. E a terceira lei explica o que acontece quando 2 corpos interagem trocando forças. Esse é o raciocínio. Bom, primeira coisa, vamos começar com a primeira lei. A lei da inércia. O enunciado dessa lei é muito comum, que é muito simplesinho. Ele diz assim, se um corpo está parado, ele tende a permanecer parado, a não ser que alguma coisa, uma força ou uma ação externa mude isso. E se um corpo estiver em movimento, ele tende a continuar em movimento. Mas não é qualquer movimento. Precisamos deixar que movimento, poxa, que tipo de movimento é esse? Conhecemos movimento uniforme, uniformemente variado, movimento circular uniforme. Bom, na lei da inércia, o corpo em movimento retilíneo e uniforme, ou seja, um corpo em linha reta com velocidade constante, tende a permanecer em movimento retilíneo e uniforme. Esse é o tipo do movimento. Pois bem, perceba o seguinte, esses 2 movimentos, Newton chamava de, essas 2 situações, chamava de estados de movimento. Mesmo no caso parado, que você fala, mas Ricardo, parado é ausência de movimento. Não é bem assim para Newton. Newton considerava que parado é um estado de movimento em que, permita-me, em que a velocidade do corpo era igual a 0. Então, é um estado em que a velocidade é 0. E o movimento uniforme é um estado de movimento em que a velocidade é diferente de 0. Mas, em ambos os casos, apesar da velocidade ser 0 ou diferente de 0, ela é constante. Ela sempre tem o mesmo valor. Então, sempre que você encontrar numa questão velocidade constante, você já está falando automaticamente de primeira lei de Newton. Está falando da lei da inércia. Bom, vamos com calma. Se a velocidade é constante, estamos na lei da inércia, o que eu preciso ter para que a velocidade permaneça constante? Para isso, não pode ter aceleração. A aceleração é o que modifica a velocidade. E para Newton, a causa da aceleração, a origem da aceleração é a força. Nesse caso, de acordo com Newton, então, na lei da inércia, para que a velocidade permaneça constante em um desses estados de movimento, nós dizemos que a força precisa ser nula. Mas que força? Você viu que eu deixei um espaço aqui? Não é qualquer força. Senão você vai pensar que um corpo em estado inercial não pode ter nenhuma força agindo sobre ele. E isso é falso. Quer ver? Se eu tiver um corpo aqui, tiver uma força para cá, 10 newtons, e uma força para cá, 10 newtons, 2 forças atuam nesse corpo, só que a resultante é nula. Como a resultante é nula, ele continua em estado inercial, ele continua com velocidade constante. Então, a força que deve ser igual a 0 é a força resultante. A força resultante é o resultado da aplicação de várias forças no corpo. Então, por exemplo, naquele caso ali, as 2 forças estão em sentidos opostos, elas se anulariam e aí a força resultante permaneceria sendo 0. Ou seja, mesmo sob ação de força, esse corpo está em estado inercial.
Pois bem, essa é a primeira lei, quando nós não temos força resultante agindo sobre o corpo. Bom, a segunda lei, que é chamada também de princípio, vamos colocar aqui, fundamental da dinâmica. Fundamental da dinâmica. Ele recebe esse nome, essa lei recebe esse nomezinho grande, porque é a formulazinha que explica a causa dos movimentos. Dinâmica é o estudo das causas do movimento. Por que acontece? Então, a primeira lei explica o que acontece quando não tem força resultante. Na segunda, nós temos a força resultante num sistema sendo igual à massa vezes a aceleração do sistema. Então, perceba que a causa da aceleração é a aplicação de uma força. Então, sempre que você tiver uma força resultante, você vai ter uma aceleração nesse sistema. E aí, no fim das contas, olha só, importante dizer algumas coisas. Primeiro, essas grandezas aqui, força resultante e aceleração, são vetoriais. O que isso quer dizer? Preciso colocar uma setinha aqui para dizer que elas são vetoriais. Não quer dizer que elas estão para a direita, não é isso. Quer dizer que elas têm módulo, valor, direção e sentido. Vamos fazer uma revisãozinha disso? Bom, quando você fala dessas forcinhas, você fala do seguinte: todo o valor de um vetor, ou simplesmente módulo de um vetor, é quanto que ele vale. E aí, quanto maior for o tamanho de um vetor, maior vai ser o valor dele. Então, por exemplo, se eu coloco uma força 1 aqui, setinha, e uma força 2 aqui, eu posso afirmar com certeza, só por essa figura, que a força 2 tem um módulo maior que o da força 1, já que o seu tamanho é maior. Além disso, toda força, aceleração, tem direção. Bom, a nossa direção, horizontal, vertical, diagonal, paralela, perpendicular. Então, nesse caso aqui, vamos colocar só as principais, horizontais, vertical e diagonal. Vamos deixar assim. E por último, só para lembrar, terminar nossa revisão, nós temos o sentido. O sentido é o que diz para onde esse vetor está apontando. Por exemplo, para a direita, para cima, para o norte. Então, sentido, no fim das contas, vamos colocar assim, esquerda, direita, norte, só alguns exemplos. Pois bem, bom, é isso que é a nossa segunda lei. E aí tem uma coisa importante para você lembrar. Porque quando a gente fala de segunda lei, você fala assim, poxa, mas quer dizer então que os corpos eles vão se movimentar de acordo com a aceleração que eles recebem ou de acordo com a força que eles recebem? E aí? Agora começa uma dúvida. O negócio é o seguinte, pensa comigo assim, ó, se eu tenho um corpo que recebe uma força, vamos supor, F, e esse corpo tem uma massa gigantesca. Então, um objeto de grande massa. Quanto maior a massa, maior a inércia do corpo. No fim das contas, é a massa que mede isso. E aí, eu posso dizer que se a massa é grande, a aceleração que ele vai receber é pequenininha. Isso quer dizer, então, que quando você empurra a Terra ao andar, a Terra não sai do lugar, porque ela tem uma massa tão pequena, tão grande, que a aceleração que ela recebe é muito pequena. E aí a dúvida que eu coloquei agora há pouco, quem é que determina se você vai se movimentar? A força ou a aceleração? Anota aí no seu caderninho. A aceleração é quem determina se você vai sair do lugar ou não, o que você vai se movimentar. Eu posso aplicar a mesma força. Então, se eu aplicar o mesmo valor de força num corpo de massa pequenininho, ele vai ter uma aceleração gigantesca. E aí o que vai acontecer é que, apesar de receber a mesma força, esse segundo corpo vai se movimentar mais que o primeiro. No fim das contas, é a massa do corpo e a aceleração que vão determinar como é que o movimento dele se dá. A força pode ser a mesma. Quanto mais aceleração, mais movimento você vai ter. Por último, nós temos a terceira lei de Newton, que é o que acontece quando dois corpos interagem, trocando forças, que é a lei da ação e reação. Lei da ação e reação. Bom, de acordo com ela, toda vez que dois corpos interagem, eles trocam forças. Essas forças não dependem das massas do objeto,
Então, olha só, primeira coisa, eu tenho um objeto de massa mzão, sei lá, um caminhão, por exemplo, e ele colidiu com um carrinho de massa mzinho. E aí você fala, poxa, Ricardo, são massas diferentes. Com certeza o corpo de maior massa vai fazer uma força maior no corpo de menor massa. Pois é, de acordo com o Newton, isso é bem falso e nós precisamos deixar claro essa parte. Se tem interação entre dois corpos, o que vai acontecer é que o grandão vai fazer uma força no pequenininho. Nós vamos chamar essa força aqui de força 1. E o pequenininho vai fazer uma força no grandão e vamos chamar essa aqui de força 2. Pois bem, de acordo com o Newton, primeira coisa, essas forças têm valores iguais, ou seja, módulos iguais. Essa barrinha aqui quer dizer o valor dessas forças. É o mesmo. Se uma vale 10 newtons, outra também vale 10 newtons. A força aplicada independe da massa dos corpos. Ah, mas aqui depende da massa. Calma e me acompanhe. Pessoal, forças iguais. Além disso, nós temos direções iguais. Você pode ver que as duas forças estão na horizontal e nós temos sentidos opostos. As forças apontam uma para cada lado, sentidos opostos. E o mais importante, para que duas forças sejam consideradas par de ação e reação, nós precisamos que essas forças atuem em corpos diferentes. Então a gente vai dizer assim, ó, vamos colocar atuam em corpos diferentes. Então quando alguém diz assim para você, poxa, tem duas forças agindo no corpo, essas duas forças vão se anular, poxa, porque elas são ação e reação? Negativo. Se elas estão no mesmo corpo, elas não são ação e reação. Cuidado com isso. Ação e reação não se anulam. Então tem uma força no corpo, outra força no outro corpo, cada corpo tem uma força só. Então não tem como anular. Entendeu? Se elas se anularam, não é ação e reação. Bom, agora que nós já revisamos as leis de Newton, podemos agora sim fazer a nossa questãozinha. Mas enquanto eu vou apagando essa parte do quadro, você vai resolvendo a questão. E aí? Fez? Vamos lá na questãozinha? Pois bem, voltamos então. A questão deu a massa do astronauta e deu a aceleração do astronauta, perguntando a massa e o peso. Bom, vamos lá. O negócio é o seguinte. A massa do astronauta é uma grandeza que é determinada pela quantidade de matéria no corpo do astronauta. E a quantidade de matéria, ou seja, a quantidade de átomos, ela não muda quando você vai para outro planeta, quando você muda a gravidade. O que acontece é o seguinte, sabemos que força é igual a massa vezes aceleração. Bom, sempre que eu estiver num local, um objeto próximo de outro corpo, no caso do planetinha, da Lua, vai haver uma força puxando ele para baixo. Essa força puxando para o centro do planeta, para baixo, é a força peso. Essa força peso é calculada por massa vezes a aceleração da gravidade. E aí vai uma dica importante. Gravidade não é força. Gravidade é uma aceleração. A força gravitacional é outra história. Mas quando você falar gravidade, não é algo que puxa para baixo. Gravidade é algo que acelera para baixo. Mas curiosidades. Pois bem, então a massa do astronauta continuará sendo 120 quilos. Não pode ter alteração nenhuma, já que a quantidade de matéria não depende da gravidade ou da força, nadinha. Pode anotar aí, massa é sempre um valor constante. Agora, o peso não depende só da massa, depende da gravidade também. Como a gravidade é outra na Lua, o peso é outro na Lua. Então, nesse caso, o peso desse garoto aqui vai ser peso igual a massa, que vale 120, vezes 1,6, que é a aceleração da gravidade na Lua. Quando você multiplicar esses dois valores, você vai encontrar 192. Toda a força calculada pela segunda lei de Newton é dada em newtons. Então, a nossa resposta só pode ser a letra B de bola. A massa é a mesma e o peso, a força que vai puxar ele para baixo, é de 192 newtons.
Pois bem, vamos voltar agora para mais uma questãozinha. Nossa próxima questão diz assim: para um observador inercial, um corpo parte do repouso sob a ação exclusiva de uma força constante F, adquire a velocidade de módulo 5 após certo intervalo de tempo. Qual seria, para o mesmo observador, o módulo da velocidade adquirida pelo corpo após o mesmo intervalo de tempo, supondo que ele já estivesse inicialmente a velocidade v, faltou aí que a força exercida sobre ele fosse 4F. Então, na nossa questão 11, vamos entender com calma a questãozinha. Primeiro, o corpo estava em repouso, sofreu a ação de uma força F, ganhou velocidade 5. Depois, o corpo já estava com velocidade 5, v, e aí foi aplicado nele uma força de 4F. Ele quer saber qual vai ser a nova velocidade do corpo. Pois bem, vai pensando aí que eu vou apagando 4. E aí, vamos lá? Resolvendo a nossa questãozinha, vamos esquematizar o que a questão disse, porque ela está bem confusa, né? Vamos olhar só o que acontece. Quando o corpo está em repouso, a sua velocidade inicial é igual a zero. Velocidade inicial é igual a zero. E aí ele falou que foi aplicada uma força, ou seja, ele estava em estado inercial. Graças à aplicação dessa força, sua velocidade passou a ser 5 metros por segundo. E ele falou que ele aplicou uma força F. Depois, ele pegou esse corpo que já estava a velocidade de 5 metros por segundo, já estava a velocidade v inicialmente. E aí ele aplicou a força, agora que vale o quádruplo do seu valor, força de 4F. E ele quer saber qual é a velocidade que o corpo vai ter após certo instante. Pois bem, para que a gente possa fazer essa questão, tem várias maneiras. Você pode fazer por proporção, você pode jogar na formulazinha. Vamos fazer por proporção. Vamos lá? Pensa comigo. Sabemos que se a velocidade mudou de 0 para 5, tem uma força, tem uma aceleração. A aceleração é o que modifica a velocidade. Então, quer dizer que a aceleração na situação inicial, vamos chamar ela de A, essa aceleração foi capaz de mudar a velocidade de 0 para 5, quando a força é F. Na segunda situação, a força é 4F. Quer dizer que nós vamos quadruplicar o impulso aplicado, logo nós vamos quadruplicar a aceleração aplicada. Isso quer dizer que o efeito dela vai ser 4 vezes maior do que você tinha antes. Se antes ela variou a velocidade de 0 para 5, agora ela vai variar de 5 para um valor 4 vezes maior. E aí, nesse caso, vai ter uma variação, vamos colocar aqui, essa variação vai ser 4 vezes 5, ou seja, 20 metros por segundo. Bom, cuidado, isso aqui não é o resultado final. Tem até uma opção, que é a letra B, que é 20, e ela não é a resposta. Afinal de contas, a aceleração só calcula o quanto a velocidade variou, ou seja, o quanto ela aumentou. O que você acabou de achar aqui é que a velocidade aumentou 20, mas o corpo já estava a 5 metros por segundo. Se ele já estava 5 e aumentou 20, o resultado, a velocidade final dele, vai ser igual a 25 metros por segundo, que é o nosso gabarito, resposta à letra C. Pois bem, mais uma questãozinha resolvida, mais uma aulinha, temos mais uma aulinha ainda, mas qualquer dúvida, só mandar mensagem, por hoje é só, no Tudo Mastigado.